Boa tarde, pessoal. Meu nome é Thaís e, juntamente com o Vitor, daremos início ao nosso seminário da disciplina de Neurologia Adulto e Infantil. O nosso tema é traumatismo crânioencefálico e nosso objetivo não é esgotar o tema, e sim despertar o interesse de vocês para uma pesquisa futura. Pensando numa definição, nós temos duas definições de literatura. A primeira diz: o traumatismo crânioencefálico é definido como qualquer agressão gerada por forças externas capazes de ocasionar lesão anatômica ou comprometimento funcional de estruturas do crânio ou encéfalo. Outra definição também descrita é: traumatismo crânioencefálico é um insulto ao cérebro não degenerativo ou congênito provocado por uma força física externa. Ao ler as duas, você percebe que elas convergem falando sobre uma agressão gerada por forças externas, uma agressão física por forças externas. E a pergunta que vem é: quais forças são essas? O que causa um TCE? São exemplos de agressão gerada por forças externas os acidentes de trânsito. Dentre eles nós temos os acidentes automobilísticos, os acidentes ciclísticos e também os atropelamentos. Nós temos as agressões, os esportes de contato. Eu trouxe como exemplo o MMA, aí um nocaute bem feio inclusive. Nós temos os acidentes por armas de fogo, as catástrofes, temos também a queda. A queda ela tem uma particularidade que é importante a gente destacar. Ela é muito comum nos idosos pela questão do envelhecimento. O envelhecimento ele vai comprometer a habilidade do sistema nervoso central de realizar aqueles processamentos vestibulares, visuais e proprioceptivos, ou seja, o envelhecimento faz com que o equilíbrio fique diminuído e isso gera essa propensão a quedas que os idosos têm. Entre outros fatores, nós temos também, por exemplo, a síndrome do bebê sacudido. Ela não é muito comum, mas ela ocorre quando o bebê é sacudido bruscamente sem o apoio da cabeça e faz com que o crânio, com que o cérebro bata nas paredes cranianas, ocasionando lesões. Trazendo um pouco da epidemiologia, nós temos que o TCE é uma das maiores causas de morte e incapacidade em adultos jovens. Essa incapacidade ela vai ser física, psicológica e também social. Porém, mesmo acometendo mais adultos jovens, o TCE ele tem predisposição a ser mais grave quando acomete crianças e idosos, porque esses dois grupos já têm questões prévias ao trauma. Então, por exemplo, um trauma que acomete um idoso, ele tende a ser mais grave pelas questões do envelhecimento. Este cérebro ele já está acometido por essas questões do envelhecimento e um trauma associado às questões do envelhecimento tende a ser mais grave. A prevalência majoritariamente do sexo masculino, em alguns estudos chega a 4:1, ou seja, a cada 5 pessoas com TCE, 4 são homens e uma pessoa é mulher, e não existe um fator biológico associado a essa prevalência. Isso se dá a características sociais e culturais, porque o sexo masculino ele tende a ser mais agressivo e mais imprudente. Alguns dados do DataSUS de 2008 a 2018 revelaram cerca de 125.500 internações hospitalares por ano associadas ao TCE no Brasil. A gente tem que lembrar que muitas pessoas elas morrem antes mesmo de chegar na internação, e por isso é importante também analisar a taxa de mortalidade, que chega a 5,1 por 100 mil habitantes por ano. Agora uma curiosidade, o tratamento do TCE ele já é feito há mais de 8.000 anos. Algumas expedições arqueológicas encontraram múmias que tinham um crânio perfurado e eles acabaram descobrindo que isso nada mais era do que uma maneira para aliviar a pressão intracraniana decorrente de um trauma, antigamente chamado de trepanação, que é um parente muito próximo da craniectomia, que é o que hoje os cirurgiões realizam para tratamento de traumatismo crânioencefálico. Daremos continuidade com a fisiopatologia do TCE. Bom, temos que pensar que a lesão encefálica definitiva que vai se estabelecer após o TCE, ela é o resultado de mecanismos fisiopatológicos que se iniciam lá com o acidente e se estendem aí por dias a semanas. Por fins didáticos, essas lesões são divididas em lesões primárias e lesões secundárias. As lesões primárias são aquelas que ocorrem no momento do trauma. E nas lesões primárias a gente pode dividir no tipo aberta e do tipo fechada.
As lesões abertas envolvem penetração do couro cabeludo, do crânio e também normalmente das meninges e do tecido cerebral subjacente. Elas normalmente são causadas por balas, a gente tem um exemplo aqui de um ferimento por projétil, e também pode ser por armas brancas, né? Que aqui a gente trouxe o exemplo de um ferimento por faca. A lesão do tipo fechada, ela ocorre quando a cabeça é batida contra um objeto ou sacudida violentamente. Isso vai causar uma aceleração e desaceleração cerebral rápida. E como o encéfalo e a caixa craniana possuem diferentes densidades, quando eles são submetidos às mesmas forças iniciais, eles vão responder de forma desigual. Vamos fazer um link lá com as leis de Newton, lá com a primeira lei de Newton, as leis da física. Quando um carro freia bruscamente, o nosso corpo ele é jogado para frente. Bom, considerando esse exemplo, no momento que o corpo é jogado para frente e devido a essa diferença de densidade das estruturas, vai ocorrer uma lesão nesse ponto de impacto, no golpe, né? Uma lesão no momento do golpe. A lesão cerebral de contragolpe, ela vai ocorrer quando o cérebro se chocar com o crânio no lado oposto do impacto. E assim, uma vez que o crânio tenha parado de se mover para frente, o cérebro ele continua se movendo para trás. Nisso ele vai se chocar com a parte posterior do crânio e ocasionar essa lesão de contragolpe. E essa diferença na amplitude dos movimentos entre a região central e a região periférica do encéfalo, isso vai gerar um estiramento dos axônios e dos vasos sanguíneos cerebrais, podendo resultar desde uma disfunção temporária até a ruptura dessas estruturas, né? Os vasos sanguíneos rompidos, eles causam contusões e até mesmo hemorragias intracerebrais. Nessa imagem, nós podemos observar que tem uma hemorragia presente. Por mais que essa massa cerebral não tenha sido afetada diretamente, tenha sido afetado só os vasos sanguíneos, essa hemorragia está fazendo uma compressão, uma pressão sobre a massa encefálica, e isso pode acarretar danos para o indivíduo. As lesões secundárias, elas são decorrentes de agressões que se iniciam após o momento do acidente. São resultantes da interação de fatores intra- e extracerebrais, que vão se somar para inviabilizar a sobrevivência das células encefálicas poupadas pelo trauma inicial. Mas que agressões são essas? As intercorrências clínicas, como a hipóxia respiratória e anêmica, a hipercarbia, a hipoglicemia, a hipotensão arterial, os distúrbios eletrolíticos, somados com a presença de substâncias neurotóxicas, a hidrocefalia, alterações hemodinâmicas no espaço intracraniano, eles irão se juntar para inviabilizar a sobrevivência dessas células encefálicas poupadas pelo trauma inicial, gerando a morte celular. Então, como que vai se dar essa morte celular? Nós temos dois tipos de mecanismos de morte celular, a apoptose e a necrose. A apoptose, ela é a morte programada da célula, que ocorre como uma tentativa do corpo em manter somente as células saudáveis ou funcionalmente ativas trabalhando. E a célula vai fazer isso de maneira ativa. A necrose, ela é o contrário da apoptose, porque na necrose existe uma falência energética e a morte vai ocorrer pela incapacidade dessa célula de manter a sua homeostase. E isso vai gerar uma resposta inflamatória de maior intensidade ao redor dessas células. A necrose, ela é o principal mecanismo de morte celular no TCE. Por isso, vamos dar uma ênfase. Os estímulos mais conhecidos que levam à necrose são a excitotoxicidade e o estresse oxidativo. A excitotoxicidade é o processo patológico pelo qual as células nervosas elas são danificadas ou mortas pela estimulação excessiva de um neurotransmissor. Então, o trauma gera a liberação excessiva desse neurotransmissor, o glutamato, e a célula vai ser lesionada por conta dessa estimulação excessiva. No estresse oxidativo, é um pouco diferente, porque o estresse oxidativo ele é o resultado da ação de radicais livres no tecido.
No TCE, a hipóxia ela é o principal fator para o acúmulo de radicais livres. Então, os radicais livres, eles vão lesar a célula por diferentes mecanismos. Quanto aos mecanismos do TCE, as lesões podem ser divididas em lesão focal e lesão difusa. A lesão focal ela é composta por hematomas, que podem ser intra- ou extracerebrais, ou até mesmo áreas isquêmicas delimitadas que acometam apenas uma região do cérebro. Nas lesões puramente focais, presume-se que o restante do encéfalo mantenha as suas propriedades teciduais e vasculares preservadas. As lesões difusas são aquelas que acometem o cérebro como um todo e usualmente elas decorrem de forças cinéticas que levam à rotação do encéfalo dentro da caixa craniana. E podem ser encontradas disfunções por estiramento ou ruptura, tanto de axônios como de estruturas vasculares em regiões distintas do encéfalo. Pensando no diagnóstico, nós temos a escala de coma de Glasgow. Essa escala é uma medida aceitável para avaliar a gravidade da lesão. Nela vão ser medidos 3 parâmetros: a abertura ocular, a resposta verbal e a resposta motora. Cada parâmetro vai gerar uma pontuação e essa pontuação no final é somada. Essa soma ela vai variar de 3 a 15, onde pontuações mais altas vão indicar uma lesão mais leve e por isso um prognóstico melhor. E o contrário também, lesões mais graves em pontuações menores e um prognóstico pior. A confiabilidade dessa escala ela pode ser comprometida em alguns casos, como pessoas alcoolizadas, pessoas que fizeram uso de substâncias psicoativas, pessoas que estão sedadas e pessoas que estão entubadas. Essa escala ela é muito rápida e ela foi utilizada bastante quando não se tinha os métodos de imagem que irão ser exemplificados posteriormente. Porque a partir dela, de uma forma rápida e prática, o clínico podia medir a gravidade da lesão. Aqui ela de uma maneira mais lúdica e a gente pode ver a responsividade do paciente sendo indicada pelos desenhos. Além da escala, nós temos também os exames de imagem. Dentre os exames de imagem utilizados para o diagnóstico de TCE, nós temos a tomografia computadorizada, a angiografia, a angiotomografia e pouco utilizada, bem pouco mesmo, raramente utilizado por conta da complexidade para uma avaliação de TCE, nós temos a radiografia. A tomografia computadorizada, você consegue avaliar com ela a localização da lesão, também a extensão da lesão, você consegue avaliar o comprometimento de estruturas adjacentes. Já com a angiografia e a angiotomografia, a gente consegue avaliar o comprometimento dos vasos que irrigam o cérebro. O tratamento ele se dá a partir da gravidade da lesão. Em lesões leves, se dá alta hospitalar e se realiza uma observação domiciliar. Já nas lesões moderadas e graves, primeiro, se melhora a oxigenação e a ventilação e também a perfusão cerebral. Depois trata-se as complicações. Que complicações são essas? Por exemplo, a pressão intracraniana aumentada, convulsões, hematomas e posteriormente se avalia os danos causados e esse paciente é encaminhado para reabilitação. Reabilitação com fonoaudiólogo, com fisioterapeuta, com terapeuta ocupacional, enfim, uma equipe multidisciplinar. E essas foram as nossas referências.